Você já sentiu aquele arrepio na espinha quando está sozinho em casa e ouve um barulho estranho? Ou talvez já tenha sentido uma presença sinistra em um lugar aparentemente comum. O que a Bíblia diz sobre fantasmas e assombrações? Prepare-se para adentrar um mundo sombrio e misterioso, onde as fronteiras entre o sobrenatural e o humano se dissipam. Hoje, mergulharemos nas profundezas do desconhecido para desvendar os segredos por trás das casas mal assombradas, dos espíritos inquietos e das manifestações que desafiam a lógica humana. Mas cuidado, pois o que você está prestes a descobrir pode te levar a questionar a própria realidade e despertar um medo ancestral que habita em todos nós. O que a Bíblia diz sobre fantasmas e assombrações? Quase todos nós temos alguma história sobre fantasmas ou assombrações para contar. Mas no meio de tantas histórias, existem aquelas que são inexplicáveis. E como não encontramos uma explicação plausível, passamos a ignorá-las ou dizer simplesmente que a culpa é do diabo. Mas será mesmo? Veremos agora o que a Bíblia diz sobre fantasmas e assombrações. Neste vídeo falaremos sobre os seguintes tópicos: casas mal assombradas, espíritos. Resultado: medo. Como diferenciar fenômenos psicológicos de demônios? Casas mal assombradas. É comum ouvirmos falar sobre casas mal assombradas, ou seja, lugares que apresentam fenômenos que desafiam a lógica humana. Entre tantos fenômenos, os mais comuns são passos, vozes, queda brusca de temperatura, aparelhos que ligam e desligam sozinhos, luzes acendendo e apagando. Existem outros fenômenos, principalmente de natureza psicológica, como veremos à frente. Normalmente, essas casas apresentam um histórico de mortes e violência, sofrida ou cometida pelos seus antigos moradores. São muito antigas, o que normalmente explica o histórico. Esses fatos geram o que chamaremos de ódio perpetuado. O diabo se aproveita desse ódio perpetuado para gerar pânico, levando a pessoa a ficar refém do medo. Entretanto, é importante que você entenda que nem tudo é diabo. Uma boa parte desses fenômenos podem ser explicados. Normalmente, quando é uma ação demoníaca, ela evolui com o tempo, chegando até, em alguns casos, causar danos físicos em determinadas pessoas. Normalmente, esses acontecimentos são acompanhados de fantasmas, supostos espíritos de pessoas que já viveram nesse local e que passaram a viver em uma espécie de limbo. Me perdoem os espíritas que acreditam que esses fantasmas sejam de fato espíritos humanos. O Evangelho não me permite crer nisso. Veja o que Jesus disse. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Lucas 16, 26, 26. Na minha opinião, esses fantasmas são somente projeções humanas, ou seja, imagens. Quando Jesus estava caminhando sobre o mar, seus discípulos acreditam que ele era um fantasma. Jesus não os repreendeu por dizerem que ele era um fantasma. Ele apenas disse: "Sou eu, não temais." Isso me dá a certeza de que fantasmas não são seres humanos desencarnados e sim imagens, como se fosse um DVD. Quando falamos de fantasmas, estamos falando de um fenômeno humano criado pelo ambiente e pela cultura. Um fantasma no Japão é totalmente diferente de um fantasma no Brasil. Logo, para que você me entenda, os fantasmas são somente uma impressão psíquica que passa sempre como se fosse um DVD. Ou seja, o fantasma não é criativo, ele quase sempre está fazendo as mesmas coisas. Andando sempre na mesma direção, as vozes falam sempre as mesmas coisas e os movimentos são sempre os mesmos. O que adensa o fantasma é o ódio que foi perpetuado durante anos dentro desse ambiente. Ou seja, assim como em um DVD, as imagens continuam rodando. Em outras palavras, um lugar que foi palco de muito ódio e maldade acaba sendo habitado pelo fantasma dele. Prova disso é que esses fantasmas não são criativos. Estão sempre fazendo as mesmas coisas, como já disse. Resultado: medo. O diabo utiliza-se do medo para sequestrar as pessoas. Por mais que os eventos apresentados sejam facilmente explicados, o medo leva a pessoa que não conhece a Cristo a abrir uma porta espiritual por meio de algumas atitudes.
consulta aos mortos. Os fantasmas, que eram somente um fenômeno humano, acabam servindo de desculpa para as pessoas acharem que de fato podem falar com os mortos. E nesse processo acabam consultando demônios sem nem saberem. Tentativa de barganha. Normalmente existe uma tentativa de barganhas com essas imagens, que acabam sendo apropriadas por demônios. Para que isso não ocorra, é necessário discernimento espiritual para entender a fenomenologia e tratá-la com o remédio que ela merece. O que diferencia uma aparição psicológica de uma demoníaca é a criatividade. A Bíblia diz que Satanás pode se transformar em anjo de luz, significando dizer que Satanás não possui limites para tentar enganar as pessoas. Sempre que uma aparição é demoníaca, o DVD citado anteriormente deixa de rodar. O fantasma ou a assombração deixa de ser repetitivo e passa a ser evolutivo. A atuação de Satanás na mente humana. Eu falei que a atuação de Satanás na mente humana depende de alguns fatores: sociais, geográficos, culturais, psicológicos, temporais. Este último é super importante para entendermos o tema. Na oportunidade, eu escrevi o seguinte no final do artigo: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Gênesis 3:14. Isso significa que a serpente se alimenta do pó da caminhada humana, ou seja, a nossa evolução como sociedade e a evolução de tudo aquilo que criamos pode ser usado por Satanás para oprimir a nossa mente. Isso resume bastante o fato de que as manifestações demoníacas são criativas e não repetitivas, além de esclarecer ainda mais o fato de Satanás se aproveitar de fragilidades psicológicas para levar a pessoa para um caminho que, sem a graça de Deus, passa a ser um caminho sem volta. À medida que exploramos os mistérios e enigmas que envolvem os fenômenos sobrenaturais, fica claro que o medo é uma força poderosa. No entanto, ao compreendermos as sutilezas entre o que é psicológico e o que é demoníaco, podemos encontrar um caminho para a verdade e a libertação. A Bíblia nos oferece discernimento e esperança diante do desconhecido, lembrando-nos de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há luz e proteção na presença divina. Que possamos enfrentar nossos medos com coragem, confiando na orientação espiritual que nos é oferecida. E lembre-se, ao nos depararmos com o inexplicável, é na fé que encontramos nossa âncora e nossa paz.